Oi, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos aqui iniciando uma jornada que de verdade eu creio que pode transformar profundamente a nossa forma de pensar, de decidir, viver e nós enxergarmos a vida. A proposta aqui não é somente a leitura, né, do livro de Provérbios de forma superficial. A proposta aqui é nós estudarmos, meditarmos e extrairmos os códigos, princípios, sabedoria, direção, entendimentos e aplicações para a vida real, para situações práticas. É a sabedoria prática. Eu quero pedir agora, nesse começo, antes de tudo, que você pegue esse link aqui e envie para algumas pessoas, no mínimo 3, que você quer estimular a aprender e entender provérbios. Convida aí quem pode, quem você acredita que deve estar e que pode, né, estar conosco aqui nessa jornada. Porque aqui não será apenas uma live. Isso aqui vai ser se sentar na mesa da sabedoria. E como ela mesmo diz, nós verificaremos mais à frente que ela convida as pessoas a comer deste banquete. E nós estamos aqui iniciando nesse banquete. Quem está nessa mesa sentado, eu não tenho dúvida de que começará a reorganizar a mente, o coração, a sua fala, o seu posicionamento e a sua vida. Então já comenta aqui da onde é que você está assistindo aí nos comentários, comenta aí. E você que decidiu também viver essa jornada aqui com a gente, já compartilhe com mais pessoas, porque aquilo que é valioso você não deve ficar só para você. Se inscreve aqui também no canal, já deixa um like, vamos aprofundar. O que é que você vai aprender aqui nos próximos dias? Hoje está sendo o primeiro dia. Eu te peço que você tenha uma Bíblia em mãos. A sua Bíblia vai ter o livro de Provérbios. Eu quero que você verifique na sua Bíblia o livro de Provérbios, tá? E nós começaremos aqui no capítulo 1. Hoje, dia 1º, nós começaremos estudando o capítulo 1. E a ideia é nós caminharmos capítulo por capítulo, estudando, lendo, observando, trazendo algumas aplicações práticas e meditando sobre aquilo que salta aos olhos da maioria das pessoas, mas também que é aquilo que corrige, aquilo que confronta e aquilo também que te dá uma direção. E eu não quero fazer aqui algo mecânico. Quem já participou aqui de algumas lives do estudo de provérbios, eu quero que você deixe um comentário aí. Eu já participei, tive resultado. Eu sei que você está assistindo aí, você teve resultado das outras vezes. Eu não serei mecânico aqui, de verdade. Eu quero que seja um ambiente de crescimento real, onde eu, estudando, cresça juntamente com você. Vamos ler o texto, vamos comentar, vamos aprofundar alguns pontos e, acima de tudo, vamos deixar que essa sabedoria que vem dos céus, ela possa trabalhar em nós, por nós e para nós. Porque Provérbios não é apenas um livro antigo. Provérbio é uma estrutura de inteligência para a vida. Ele fala sobre a mente, comportamento, relacionamentos, disciplina, destino, prudência, correção, honra, trabalho, riqueza, escolhas e consequências. Então, você pode, certo? E se você deseja, claro, se você deseja crescer, amadurecer, desenvolver discernimento, fica aqui e permanece até o final. E ao final também de todo esse estudo, que chegará até o 31º dia. E mais uma vez, compartilhe agora essa live e chama outras pessoas para estudarem agora com a gente. Eu quero que você esteja de mão em mãos com a Bíblia, para que você possa ler ou acompanhar no celular, um outro celular ou no computador. E aqui a gente vai logo no espírito do texto. Entraremos agora mergulhando no espírito do texto. Logo no capítulo 1 do livro de Provérbios, capítulo 1, o primeiro livro. Foi um livro, né, escrito, mas está dentro do livro de Provérbios. Vamos ver aqui algo muito forte. Verificaremos aí que a sabedoria, ela não está escondida. A sabedoria, como eu disse no início, ela está clamando,
ela está te chamando, está convidando quem você está chamando para participar agora dessa live. Então já compartilha aí com quem precisa estar estudando aqui conosco. Então ela está se oferecendo. O problema, muitas vezes, eu costumo dizer que não é uma ausência de direção nas nossas vidas. Muitas vezes o problema é nós rejeitarmos a direção. Provérbios primeiro já começa confrontando uma realidade muito atual. Há pessoas que estão querendo resultados, mas não querem a correção. Querem crescimento, mas não querem ajustes. Querem até honra, mas não querem disciplina. Querem construir uma vida sólida, mas continuam desprezando os fundamentos. Não adianta. Tenho que te dizer que o capítulo primeiro já começa com um choque. Ele vai nos mostrar aqui que a sabedoria não é só informação. A sabedoria é resposta correta diante da sua vida, do que você vai enfrentar. E aqui nós leremos juntos. Algumas vezes, por alguns capítulos serem muito extensos, eu pegarei as partes mais importantes. Mas eu vou fazer uma leitura por bloco aqui com você. Eu vou ler do 1 ao 7, você acompanha comigo ou ouve a minha voz, tá? Então, vamos começar lendo aqui os primeiros versículos, porque já é todo o fundamento aqui do livro, né? De todo o livro. Então, diz assim, princípio da sabedoria. Tá acompanhando comigo? Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada, para entender os ensinos que produzem sabedoria, para desenvolver um caráter correto e perspicaz, com um caráter correto e perspicaz, vivendo de maneira justa, com equidade e bom senso, para dar prudência aos simples, assim como conhecimento a juízes, assim como conhecimento e juízo para os jovens. Então você que é jovem, que está assistindo, eu me considero jovem, tá? Eu sei que você está comigo, então bate aqui. Então a gente quer o quê? Juízo. Vamos continuar no versículo 5. Mesmo o sábio que lhes der ouvidos, aumentará em muito o seu entendimento. E quem tem discernimento obterá clara orientação para compreender o significado das palavras e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Veja que nesses versículos aqui já deixam chaves e já demonstra para que vem a sabedoria. Ela vem para arrebentar uma mente imprudente. Ela vem para afrontar quem acredita que está vivendo da forma que tem que viver. E muitas vezes está vivendo de forma errada. Eu tenho que te dizer isso. Por que eu estou te falando? Não quero te confrontar, mas aqui já começa confrontando. Então, esses versículos aqui mostram algo muito profundo. Ele não foi escrito apenas para informar, certo? Ele foi escrito aqui para dar sabedoria, instrução, entendimento, prudência, conhecimento e bom senso. O texto aqui está dizendo para a gente, entre outras palavras, que existe uma forma mais elevada de viver. Você acredita que do jeito que você está vivendo não está bom demais? Então continua. Mas você acredita que você pode melhorar e você quer melhorar? Então tenha certeza que você pode melhorar. E essa forma mais elevada vai começar quando a pessoa aceita ser instruída, ter um coração ensinável. Não adianta. E aqui também aparece uma frase central, que diz assim, talvez uma das mais importantes de todo o livro. Já começa dizendo para que veio. Então, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Isso aqui significa que a verdadeira sabedoria, ela não começa aí no seu ego, ela começa na referência ao Senhor, dando a Ele referência.
Irreverência. Começa quando o homem entende que ele não é autossuficiente. Agora, se tudo já começou a fazer sentido para você, e só esse início em 10 minutos já fez sentido para você, então comenta aí, eu quero o seu engajamento, comenta aí, fez sentido, e já compartilha aí com outras pessoas para a gente acompanhar aqui esse estudo em conjunto. Isso é muito importante. Veja que o convite não é meu, é a sabedoria te convidando e convidando quem você ama e quem você acredita que, se você compartilhar, vai ter resultado ao final de tudo isso aqui. Eu quero saber se isso já está saltando aos seus olhos. Já está saltando? Então vamos nessa. Vamos para o segundo bloco, versículo 8 ao 19. Eu vou tentar ler um pouco mais rápido, para ser mais rápida essa live, tá bom? Advertências contra as seduções. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não menospreze o ensino da tua mãe, pois eles formarão uma coroa de bênçãos para a tua cabeça e colar de honra para o teu pescoço. Filho meu, se pessoas perversas tentarem seduzir-te, não permita. Se te convidarem, vem conosco. Embosquemo-nos para assaltar e matar alguém, espreitarmos um incauto, ainda que apenas por diversão. Traguemo-los vivos, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-lo por completo, como são aniquilados os que descem a cova. Encontraremos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com tudo que roubamos. Junta-se ao nosso bando, dividiremos em partes iguais o resultado de tudo que tomarmos. Veja o convite das pessoas perversas. Aí vem a repreensão. Filho meu, não sigas pelo caminho desse tipo de gente. Afasta os teus pés para longe das veredas que eles estão seguindo, pois os pés deles se precipitam para o mal e correm para derramar sangue. Assim, é inútil entender a rede de caça se as aves te observam. Da mesma maneira, essas pessoas não percebem que armam ciladas contra a própria vida, constroem emboscadas para a sua própria destruição. Tal é a vereda de todo ganancioso e ambição pelo lucro ilícito, que conduz o insensato à ruína. Veja, mais ainda edificante e poderoso. Aqui já é um ponto muito mais sério. É dizendo para a gente que a influência errada e o poder dos caminhos da destruição. Então aqui o texto já começa dizendo e mostrando que a sabedoria também é saber resistir a convites errados. Aqui é um exemplo, mas hoje são inúmeros convites que uma pessoa pode receber de influência negativa. E nem todo convite vai ser algo que significa uma oportunidade. Nem toda aliança, por exemplo, é um avanço. E nem toda porta aberta vem para construir, edificar algo na sua vida. Esse trecho aqui é muito forte, porque ele fala aqui da sedução para o mal, a pressão do ambiente, as promessas de ganho fáceis, a promessa da vantagem imediata. Isso aqui é extremamente atual. Você não acha, não, que isso é atual, como está acontecendo no mundo hoje? Comenta aí, você acha que isso é atual? Quantas pessoas você vê, eu vejo, se perdendo porque entraram em caminhos que só parece vantagem? E quantas vezes o erro ele vem revestido de um benefício que é rápido? O texto aqui nos mostra que existem caminhos que parecem inteligentes no início, lucrativos no início, atraentes no início, mas está escondendo uma destruição. Quem é que quer ser destruído, afinal de contas? Então, isso aqui é muito poderoso. Essa parte, esse bloco 2, deixa algo aqui, um código muito poderoso. Um dos grandes testes da vida
não é apenas saber o que é certo, é saber discernir quando o erro ele vem de forma bonita, de forma convincente, de forma coletiva. Agora eu quero que você pense e, se puder, comenta aí. Você já percebeu, muitas das vezes, que o erro não se apresenta como erro, mas ele vem de uma forma apresentando como se fosse vantagem? Depois eu vou ler os comentários. E já começa a mandar essa live para alguém. Tá gostando? Então vamos nessa. Vamos pro bloco 3. Eu quero acelerar aqui para chegar até no máximo de meia hora de live. Quero liberar você para trabalhar. E você que está assistindo aí também, eu te agradeço. Já se inscreveu no canal? Se inscreve no canal, deixa um like, compartilha. E eu quero te ver amanhã, depois de amanhã, até o último dia. E você depois vai comentar, dizer para mim os resultados que você teve desse estudo de Provérbios. O versículo 20, antes de abrir, essa parte é uma parte muito intensa. Esse bloco 2 é muito intenso. Porque aqui a sabedoria ela aparece quase como uma voz viva sedutora, que está clamando em público. Ela seduz as pessoas, convidando as pessoas, se humilhando. Sinceramente, para mim é se humilhar. É a sabedoria se humilhar para as pessoas que não querem aceitar ela. E feliz é aquele que aceita a sabedoria e pode contar dos resultados e deixar os frutos. E são todos notáveis e perceptíveis para as pessoas que o cercam. Todos aqueles que buscam sabedoria obtêm resultados incríveis em todas as áreas da vida. E por que não seria diferente? Por que na verdade seria diferente com você? Tá certo? Então, essa parte aqui é muito forte, eu quero sua atenção para que você entenda que a sabedoria está clamando. Ela está levantando a voz, está se manifestando, está advertindo, ela está chamando, ela está te corrigindo, nos corrigindo. Isso aqui quebra uma ideia muito comum na cabeça das pessoas, porque nunca, né, teve a chance, por exemplo. Muitas vezes a verdade é outra. Ela foi até advertida, mas o coração foi endurecido. Recebeu os sinais, mas ignorou. Teve oportunidades para ajustar a rota, mas preferiu continuar no erro. E aqui o texto mostra um princípio muito sério da vida, nesse bloco 3. Rejeitar repetidamente a correção vai produzir consequências. Ou seja, não basta só ouvir, é preciso responder. Não basta só apenas achar bonito, é preciso você incorporar na sua vida, entronizar na sua mente. Não basta apenas concordar intelectualmente, é preciso mudar a postura. Então é um convite. Talvez um dos problemas maiores dessa nossa geração seja isto mesmo, ouvir muito e praticar pouco. Consumir até muito conteúdo, mas transformar muito pouco a vida. Então, o capítulo 1 de Provérbios está confrontando literalmente a nossa vida, né? Confrontando desde o início. Porque quando a sabedoria fala, você responde ou apenas escuta por alguns minutos e segue de forma igual? Só que é tão poderoso que eu já dei a tradução e não acabei não lendo. Mas eu já fiz aqui um aprofundamento, porque eu fui tomado para falar isso aqui. Eu não poderia deixar perder, por mais que eu tenha que seguir aqui um script para não me perder. Isso aqui é importante para otimizar o tempo. Quem está aqui comigo lembra, a primeira série de Provérbios eu fiquei ficava uma hora e meia. 40 minutos no mínimo. E é bom, interessante, mas eu quero ser bem breve, bem objetivo, e eu acabei não lendo aqui. Do capítulo 20, do versículo 20 ao 33. Exortação à sabedoria. A sabedoria clama em alta voz pelas ruas, proclama nas praças públicas, como eu já disse. Brada nos altos muros à entrada das portas da cidade e profere em alta voz o seu discurso. Até quando, ó insensatos, amareis a insensatez? E vós que sois zombadores, até quando tereis prazer na zombaria? E vós descontrolados, até quando desprezareis o conhecimento? Convertei-vos, pois a minha exortação. Eis que derramarei copiosamente sobre vós o meu espírito e vos revelarei as minhas palavras. Contudo, visto que vos convoquei ao arrependimento e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, em vez disso,
Rejeitastes todo o meu conselho e não aceitastes a minha repreensão. Eu, de minha parte, zombarei da desgraça, me rirei quando o terror se abater sobre vós. Em vindo o flagelo, como a tempestade sobre vós, em vindo a vossa completa perdição como o furacão, quando a aflição e a dor vos desprezarem, então suplicarão a minha atenção. Entretanto, não vos responderei. Buscar-me-ão, porém não me hão de encontrar. Porquanto desprezaram o conhecimento e rejeitaram o temor do Eterno, o Senhor. Não desejaram receber o meu conselho e foram indiferentes à minha advertência. Portanto, comerão do fruto de tuas decisões e atitude, e se fartarão das suas próprias elucubrações inúteis. Pois a imprudência do nécio os matará, e o falso bem-estar dos insensatos os levará à destruição. Mas aquele que me der ouvidos viverá em plena paz, seguro e sem temer mal algum. Há alguma promessa mais poderosa do que essa? Eu até fecho para adiantar com você. Há alguma promessa, vou repetir, mais poderosa do que essa? Você entende que isso aqui é algo, são perguntas que a sabedoria está fazendo, que mexem conosco e está dando as consequências. A sabedoria, ela está convidando, está dizendo que virará as costas para aqueles que não acreditaram quando ela chamou para fazer parte do banquete. Fazer parte de algo muito poderoso e sublime, inefável, glorioso, que nos traz virtude, nos traz poder. Eu quero saber hoje, já perguntar e provocar essa reflexão em você. As pessoas, o que mais desejam hoje é dinheiro. É um trabalho digno, é uma promoção, é sair da miséria, não passar fome. E existe uma forma pelo qual o homem e a mulher podem acessar isso de forma muito rápida, mas isso é rejeitado. É a sabedoria de Deus. E sabe como é que a sabedoria de Deus nos apresenta? Exemplificativamente, muitas vezes você recebe uma proposta e aos seus olhos parece uma proposta muito boa, irresistível, assustadoramente irresistível, mas você decide não absorver, não dar prosseguimento àquela proposta, porque o homem ou a mulher que pediu sabedoria nessa situação, Deus disse não vá, e muitas vezes abrir mão de um valor muito grande, de uma proposta sedutora, irresistivelmente sedutora, e você disse não porque você sentiu, Deus falou que não era, a sabedoria te falou que não era para você aceitar. E aí você não se arrependeu porque depois você obteve um grande livramento, por exemplo, e você teve a paz no lugar que você ganha menos. Então, eu quero deixar aqui para vocês ideias muito poderosas. É que a sabedoria nunca foi acúmulo de informação. Uma das primeiras coisas que o Provérbio 1 nos fez aqui é corrigir em nós a ideia de que saber muito é o mesmo que o ser um sábio. E isso não é. Nos chamou a atenção para isso que a gente acredita que é. Tem gente que tem até muita informação, mas tem pouca direção. Tem muita opinião, mas tem pouco discernimento. E a primeira live, meu primeiro estudo de Provérbios, eu falei, o discernimento é como um óculos. E as lentes dele te dá o discernimento de acordo com a verdade eterna. Tem gente que tem até muito discurso, mas tem pouca estrutura interior. Isso aqui corta em mim também. Você acha que esse estudo é para estar oprimindo, nem estar usando isso para estar trazendo pressão na sua mente? Eu sei que está tendo um confronto, mas o confronto começa primeiro comigo. Começa primeiro em mim, para que eu possa verificar, às vezes que eu preciso agir da melhor forma. Então, a sabedoria bíblica não é saber coisas. Tiago 5 vai dizer que a sabedoria do homem é destruidora, é diabólica. Mas a de Deus é abençoada, é alinhada, é prudente,
é ajustada, é consciente. Seja lá você o nome que você dá para Deus, porque aqui não é sobre religiosidade. É sobre o estudo de provérbios, de coisas que você precisa no dia a dia, independentemente de estar na Bíblia. Não quer ter acesso, sente arrepio ou alergia por pegar na Bíblia, vai na internet e bota livro de provérbios. Então, isso é para ter uma vida alinhada. As pessoas querem resultados, mas não querem pagar o preço. Tem que ter prudência. A nossa bandeira brasileira tem um lema muito poderoso: ordem e progresso. Mas por que primeiro vem a ordem? Porque tem que arrumar a casa primeiro para depois vir o progresso. Não tem como ser o contrário. Mas as pessoas hoje acreditam que primeiro elas querem ter sem primeiro experimentar o ser, em se tornar alguma coisa. A pessoa sábia não é aquela que fala mais bonito, é a que melhor responde à vida. Então eu tenho um discurso atraente, eu sei falar, graças a Deus eu tenho esse dom, mas não significa dizer que eu sou sábio. Você precisa verificar os meus comportamentos. E eu estou sujeito a errar e ser repreendido. E quando sou repreendido, eu agradeço. Obviamente, eu faço filtros para verificar. Uma outra parte importante aqui é o temor do Senhor como um princípio. Aqui é algo muito profundo de todo o livro, de toda a Bíblia, de toda a história contada. O temor ao Senhor não é medo, não é pânico, não é um medo irracional. É reverência, é consciência, é reconhecer que a vida ela não deve ser seguida por soberba ou pelo próprio ego. Enquanto o homem se colocar no centro absoluto, ele vai tender a destruir e distorcer tudo. Mas quando ele se posiciona em reverência, em ato de humildade, ele começa a se enxergar até melhor. E esse princípio aqui é muito forte. A sabedoria começa quando a arrogância ela perde a força. Um outro ponto muito importante é o perigo de nós ignorarmos a correção. Agora eu quero te perguntar, está fazendo sentido para você em 27 minutos de live? O que está sendo dito aqui? Comenta aqui, já compartilha. Eu sei que você está gostando e tem pessoas que você ama e que está na sua volta que precisa ouvir isso. Precisa entender o que está aqui no livro de Provérbios. Se não quiser ler, basta assistir e repetir essa live. Eu estou dando o meu melhor aqui. Por dar o meu melhor, eu já te peço, deixa aqui um like, compartilha e comenta. Então, quando nós corrigimos e alguém ignora, isso é uma forma silenciosa de destruição. E eu sei que você não acontece isso. Você não é assim. Mas você conhece alguém, então já envia para ele. A pessoa que rejeita a correção, ela vai ficar mais presa em si mesma. Vai estar alimentando cada vez mais o ego. Ela já não mais escuta. E a diferença de escutar e ouvir. Ouvir fica no aparelho auditivo. Escutar, internalizar, importar, trazer para dentro e dar um entendimento, um discernimento. Quando ela já passa a não mais escutar, fica só ouvindo mesmo. Então nem reconsidera as coisas, não examina, então não muda. E isso é perigosíssimo. Porque uma pessoa que está sem correção pode até continuar se movendo, falando, decidindo, até parecendo ser forte. Mas por dentro já tem uma rota de colisão. E é isso que eu e que você temos que avaliar. Eu estou dizendo primeiro para mim. Tudo que está sendo dito é de primeiro para mim. E para você, se fizer sentido. E para quem você enviou, vai enviar. Mas você percebe como temos que ter contato. E eu confesso que hoje eu já peguei um entendimento totalmente diferente do livro de Provérbios, do que eu costumava ter. Porque o conhecimento ele é renovado todas as vezes que a gente lê. E você não tem noção de quantas vezes eu já li Provérbios e já ouvi e continuo a fazer. E todas as vezes eu entendo algo diferente. Agora eu quero que você hoje tome algumas aplicações práticas. E eu trouxe aqui 4 aplicações. A primeira, observa qual área da sua vida você está resistindo à correção. Segunda aplicação, pergunta para você mesmo, eu estou buscando sabedoria ou apenas estou consumindo muitas informações na internet, aqui no YouTube e nas demais plataformas?
É apenas isso, lendo mais um livro, mas sem aplicar? Terceira aplicação, eu quero que você reflita. E eu também possa refletir. Há algum caminho que para mim está parecendo vantajoso, mas no fundo eu sei que não é algo saudável? E quarta aplicação, separe novamente, ainda hoje, alguns minutos para você reler o livro de Provérbios, o capítulo 1, e em silêncio você meditar no que mais falou com você. Então aqui, eu trazendo aqui o que eu entendo que é forte, eu vou tirar e vou explicar. E que muitas vezes eu não entendo agora e está fazendo sentido para alguém. Mas se para você não está fazendo sentido, o que é que você tem que fazer na quarta aplicação? Voltar a ler. Porque vai ter alguma coisa que vai falar com você. E aqui nós hoje, eu quero te dizer e te agradecer, obrigado por ter ficado até agora, a você que está assistindo no ao vivo e a você também que vai assistir depois. E a você que chegou aqui de paraquedas porque alguém mandou para você. Eu quero te dizer, iniciamos hoje essa jornada de verdade, com verdade. E eu creio que quem permanecer aqui não sairá da mesma forma. E você que está assistindo e que já participou outras vezes, comenta aqui para encorajar quem está assistindo a ficar até o final. Eu quero ver você até o final. Porque a sabedoria, quando ela é recebida, ela começa a reorganizar tudo por dentro. E você passa a ser, para você começar depois a possuir as coisas. E quando o seu interior é reorganizado, as suas decisões mudarão, a sua fala mudará, os seus relacionamentos mudarão, a sua postura mudará e a sua vida vai começar a entrar em outro nível de construção. Ah, Eric, mas ainda eu estou no início da escada. Pensa no próximo degrau e a gente vai conversando e você vai entendendo como isso é muito importante no final. Ninguém nunca se arrependeu de ter buscado o conhecimento, a sabedoria e aprofundado o estudo de Provérbios. Ninguém. Então eu já quero te pedir mais uma vez, compartilhe essa live com outras pessoas. Eu te peço que amanhã você chame mais pessoas, comenta no seu trabalho, na escola, na faculdade, para o seu amigo, fala que vai ter um estudo poderoso e chama essa pessoa para participar conosco, para que possamos estar junto aqui nessa mesma força e energia, falando de algo que vai fazer diferença em nossas vidas. Fez diferença na minha vida, está fazendo na sua e vai fazer em milhares de pessoas. É o que eu desejo. E comenta aqui, por favor, o que mais falou com você. Todos os comentários serão respondidos, inclusive servirão de dicas para outros vídeos, que não é sobre o estudo de Provérbios. São vídeos que eu vou soltar, vou tentar soltar 2 ao dia, fazer essa live ainda me esguelar no máximo para fazer conteúdo e produzir aqui. E aos seus comentários, tenha certeza que vai ser lido com muito amor, vai ser respondido e pode virar um tema para algum vídeo. E se você não assistiu os outros vídeos que estão no canal, aproveita lá e já assiste. E eu quero te dizer, amanhã volte, e volte sabe com o quê? Com disposição de aceitar, ler, meditar e aprender a crescer. Porque eu também estou aprendendo com você a crescer. Tá bom? E não é sobre eu que estou falando, nada sobre Eric, é sobre o peso do que está sendo dito. Você concorda comigo? É sobre Eric ou sobre o peso do que está sendo dito? Então cabe você aceitar ou não. E que você não apenas ouça a sabedoria, mas que hoje você dê uma resposta a ela. Eis-me aqui, sabedoria. Tu não me chamou? Tu não está clamando por mim? Eu estou aqui. Tá bom? Se isso tá fazendo sentido para você, já deixa um like, compartilha a live e se inscreve no canal. Eu queria ficar mais um pouco, mas eu tenho que ser bem rápido, bem breve, porque amanhã tem mais. A sabedoria clama, se você der ouvido, tenha certeza que ela se achegará até você.